E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá para mais uma resolução. Essa resolução aí, poxa, para te ajudar, sempre buscando que envolve biologia dessa vez e que também envolve biomas. Então, vem comigo, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral aqui no canal, porque aqui você sabe, temos informações demais para poder te ajudar, beleza? Vambora, galera! Estamos falando do segundo exame de qualificação da UERJ de 2018, beleza? Lembrando, cada exame de qualificação tem uma playlist especial aqui no canal. Então, as questões desse exame vão estar numa playlist chamada Gabarito UERJ 2018, segundo exame de qualificação. Assim como vai ter Gabarito UERJ 2020, 23, 26, sei lá, tem vários aqui. Tem uma série, tá recheado aqui de playlists o canal para poder te ajudar, beleza? Fora isso, galera, já digo de antemão, hein? A gente vai ter questões discursivas resolvidas em breve para a galera de membros, galera. Então, poxa, busca lá, porque olha, vai ter resolução, tudo bonitinho, bem resolvido, para poder te ajudar no exame discursivo da UERJ. Fora isso, galera, tem aqui do lado as redes sociais, TikTok, Instagram. Segue também que eu posto outras informações para o seu conhecimento. Além disso, tá vendo esse link aqui em cima? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá o que que você tem? Curso Biologia para vestibulares, com aulas teóricas, objetivos, exercícios objetivos e discursivos. Você pode ser membro, né? E aí lembra das questões discursivas, já tem vídeos lá para os membros, tá? Exercícios, pô, e aí tem exercício demais. São mais de 4.000 exercícios objetivos, todos com gabarito comentado e todos categorizados entre temas, pessoal. Galera, são muitos temas, né? Olha aí, eu estou mostrando alguns. Não são 10 nem 15 questões, são 100, 200, 300 questões para você treinar o quanto você quiser e se tornar um especialista nesse assunto, beleza? O gabarito comentado te ajuda, obviamente, a você entender aquele assunto caso você erre a questão, tá? Bem, fora isso, você pode também ter acesso ao material didático junto com os exercícios, o como perfeito da parte teórica e prática. E também você pode ter acesso a questões discursivas, pessoal. E questões discursivas, galera, você tem uma caixinha de respostas para você poder escrever e depois comparar com o gabarito da questão, beleza? Tudo isso, galera, num preço super acessível, vai? Ok? Vamos lá para a questão 37, que fala o seguinte: por serem formados por sedimentos bem finos, que se deslocam facilmente, os solos dos mangues são mais instáveis. Árvores encontradas nesse ambiente apresentam adaptações que garantem a sua sobrevivência, como o formato diferenciado de suas raízes ilustrado na imagem. E aí você está vendo lá as raízes, né? Nota que são vários ramos saindo dali, beleza? Então, beleza, né? Você já está entendendo a finalidade disso, ou não? Vamos ver. Aí, obviamente, a gente está relacionando a um bioma, que é o manguezal, pessoal, beleza? E o mangue, ele tem essa característica mesmo de um solo bem fino, bem lodoso, um solo instável. Então, para isso, ele tem essas estruturas para darem suporte, beleza? Bem, então, falando aí do manguezal, né? O manguezal é um ecótono entre os três biociclos, né? Tem o liminociclo, ou seja, os rios, o epinociclo, que são os continentes, e o talassociclo, que são os mares e oceanos, beleza? Então, olha, característica do mangue: substrato lodoso, instável, anóxico, né? Então, o solo, né, ele é bastante sem anóxico, sem oxigênio, e é muito salino, obviamente, por influência do mar, beleza? Tem aí os três tipos de mangue, que são os principais, né? O vermelho, o branco e o preto, beleza? Agora, uma característica do mangue é que ele tem pouca biodiversidade, né? Então, são poucas, nota, são poucos aí, são poucas espécies de plantas que vivem nesse local, beleza? Mas ele tem uma funcionalidade muito importante, que ele é o berçário de espécies marinhas. Ou seja, muitas espécies vão lá para depositar os seus ovos, né? E aí, obviamente, essas espécies nascem ali e depois voltam para o mar quando já tiver um tamanho adequado. Perfeito? Bem, para isso, galera, como é um solo muito lodoso, instável, salino e anóxico, eles têm que ter algumas características para sobrevivência, beleza? Né? E aí, por exemplo, as raízes são raízes respiratórias, raízes que têm pneumatóforos. Galera,
Nota aqui, ó, tá vendo? Tem aqui o mangue e tudo mais, e aí parece que as raízes estão saindo, né? Parece que elas voltam para cima, beleza? Por quê? É como se fosse um snorkel, tá ligado? Tá usando aquele snorkel, tem aquele canozinho, que aí você vai olhando o fundo do mar e você vai respirando. É mais ou menos a mesma ideia. Como o solo ele tem pouco oxigênio, as raízes elas vão para cima para capturar o oxigênio do ar, beleza? Né? Então acaba sendo uma adaptação. Glândula de sal, obviamente, para eliminar o excesso de sal. Você sabe que o excesso de sal faz mal para você, faz mal para o mangue, qualquer outro ser vivo, beleza? Então, como ali tem muita influência, é um solo salino, existem essas glândulas de sal para poder eliminar o excesso. E também ramos caulinares, também chamados de rizóforos, ou né, raízes né, que a gente tem para que acabe sustentando essa árvore, beleza? Para que faça que ela continue ali, presa, fixa ao substrato. É aquela ideia que eu sempre falo, pessoal. Olha só, se eu tenho uma perna e você me empurra, fica fácil de eu cair. Se eu tenho duas pernas, já é mais difícil. Se eu tenho 10 pernas, pô, vai ser quase que impossível você me empurrar e eu cair, entendeu? Então, quanto mais ramos, né, tiverem, poxa, melhor, entendeu? Tá? A gente chama também um pouco isso de raízes aéreas e tudo mais, tá? E tem lenticelas no caule também para promover essa respiração do caule, tá? Bem, e aí ele fala: o formato diferenciado da raiz desses vegetais contribui para o seguinte processo. E aí, galera, olha as opções: fixação, dispersão, frutificação ou desidratação. Galera, olha as opções. Vamos supor que você não sabe, tá? Mas vamos lá, desidratação. Cara, eu tenho uma raiz para contribuir para a desidratação. Qual a vantagem, né, de eu ter algo para contribuir para eu ficar desidratado? Isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem, concorda comigo? Né? Então, não faz sentido você marcar essa como opção, beleza? Né? Acho que não faz sentido nenhum. Frutificação. Poxa, em qual momento você chegou a ver algum professor te explicando que através das raízes ocorre a liberação de frutos, ocorre a formação de flores? Acho que você nunca viu isso, né? Porque realmente isso não existe, tá? Né? As flores elas não vão sair das raízes, então não tem a ver com a formação de flores e posteriormente formação de frutos. Faz sentido para você, né? Dispersão, cara. Então a raiz vai ajudar aquela planta a dispersar. Por que dispersar? O que é dispersar? Você colonizar novas áreas. E para você colonizar novas áreas, você tem que ir para essas novas áreas. Então essas raízes vai permitir que ela se movimente. Imagina, raiz andando, né? Parece filme de ficção científica, né? Então, poxa, não é. Ó, ela vai sair andando, não. Aqui eu não gostei de ficar, não. Vou para outro lado lá que eu pego mais sol. Isso não acontece, beleza? Então, na verdade, né, a única opção, inclusive, que sobraria caso você, poxa, não tivesse nenhuma ideia, né, do que eu falei até agora, poxa, seria fixação, concorda? Então, por isso, o gabarito tem que ser letra A. Show de bola? Conseguiu entender, pessoal? Então, poxa, isso aqui é importante, comenta para mim, para eu saber se de fato a explicação ela foi adequada para você, beleza? É só assim que eu vou saber de fato se eu estou conseguindo ajudar, tá? E se puder, faz o combo da educação, vai, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral porque você vai tornar esse vídeo importante e, além disso, galera, ele vai poder ajudar outras pessoas. Afinal, é esse o intuito do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero muito ter te ajudado. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo, uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.